Olá novamente, caríssimos alunos. Hoje nós vamos falar primeiro acerca dos princípios jurídicos. Eu pretendo expor para vocês um desenvolvimento histórico de como o direito foi compreendendo ao longo da sua existência os princípios jurídicos, para, num segundo momento, debater a teoria dos princípios de Robert Alexy, professor da Universidade de Kiel e um dos principais representantes do movimento pós-positivista da atualidade. Bom, quando pensamos em princípios jurídicos, nós principalmente não podemos perder de vista que às vezes essa palavra recebeu acepções totalmente diferentes ao longo da história do direito. Por isso mesmo, ao falar em princípios jurídicos diante da tradição do justnaturalismo, nós com certeza estaremos falando de algo totalmente diverso daquele sentido que será dado pela tradição do positivismo jurídico e, consequentemente, de modo ainda mais diferente da concepção assumida pelas teorias pós-positivistas, tanto de Robert Alexy quanto de Ronald Dworkin. Bom, o começo da nossa história, então, tem como ponto de partida exatamente o movimento do justnaturalismo. O movimento do justnaturalismo, ele tem tanto como representante uma versão teológica quanto uma versão iluminista racionalista. Em ambos os casos, a leitura dada pelos princípios foi a mesma. Ou seja, o direito natural compreendia que os princípios jurídicos nada mais eram que expressões, materializações de direitos naturais universais, imutáveis, perfeitos e presentes consequentemente em qualquer sociedade, em qualquer ordem jurídica. Entretanto, uma vez que o positivismo jurídico pretende se contrapor ao justnaturalismo e negar todos os seus dogmas essenciais, a tradição do positivismo jurídico, a partir da escola da exegese e, consequentemente, até o primeiro pós-guerra, simplesmente se silencia acerca dos princípios jurídicos. É isso mesmo, meus caros alunos. Nós não vamos encontrar, na realidade, referência dos primeiros autores, das primeiras correntes, até pós-pensamento de Hans Kelsen. Então, mais ou menos aí uns 100, 200 anos da história do positivismo jurídico, simplesmente o problema dos princípios são deixados de lado. Os juristas positivistas, então, temem exatamente o recurso aos princípios jurídicos como uma forma de invocação do direito natural que eles queriam combater. Consequentemente, não falam sobre o assunto e reduzem o sistema do direito a um conjunto de regras jurídicas. Contudo, antes da Segunda Guerra Mundial, nós vamos encontrar nos trabalhos de Joseph Esser o primeiro embrião de um conceito moderno de princípios jurídicos. Esser, entretanto, não deixou para nós uma obra mais completa. Ele, na realidade, traz pinceladas, pequenas colocações, pequenas divagações acerca da possibilidade de existência dos princípios jurídicos. Com isso, Esser teme ser taxado de justnaturalista e, por isso mesmo, ele adota uma atitude um tanto quanto evasiva sobre o tratamento do problema. O que nós vamos perceber, de uma maneira conclusiva, é que para Joseph Esser, os princípios podem ser definidos como os fundamentos de criação das regras jurídicas. Uma vez que a doutrina de Esser entende que as normas positivas são exclusivamente as regras, ele identifica em um grupo de elementos extrajurídicos, porém dissociados da ideia de direito natural, a qual ele chamará de princípios. Esses princípios, diante desse modelo, eles são a fonte, a matéria-prima da qual, supostamente, o legislador seria capaz de pensar um princípio e dele deduzir um conjunto de regras. Percebam aqui que Esser, em momento algum, está atribuindo normatividade jurídica aos princípios. Ao contrário, ele está colocando os princípios jurídicos para fora do sistema do ordenamento. Entretanto, como uma forma de justificativa do ordenamento jurídico, ele atrela a criação dessas normas, regras, aos princípios jurídicos. Bom,
Além da contribuição de Esser, no pós-Segunda Guerra Mundial, será a vez de Karl Larentz refletir acerca do problema. Larentz está extremamente preocupado com os horrores da Segunda Guerra Mundial, com o excesso de formalismo que toma conta do direito nesse período e, de certa maneira, com as críticas que a própria tradição do positivismo jurídico vai sofrer. Inclusive, críticas essas elaboradas por um jurista francês chamado Michel Villette, defensor de uma nova roupagem para o justnaturalismo. Villette acredita que, na realidade, contra os horrores da Segunda Guerra Mundial, somente o retorno ao direito natural poderia libertar o direito e democratizá-lo. Larentz, entretanto, ele não quer fazer uma concessão às ideias de Villette, nem tampouco romper com a sua filiação ao positivismo jurídico, mas, entretanto, ele fará uma parte a essa tradição. Na concepção de Larentz, os princípios poderão ser definidos, então, como vetores de interpretação, bússolas numa forma metafórica, sem, contudo, conteúdo normativo. A ideia por detrás de Larentz, na realidade, é a afirmação de que todo aplicador do direito, e principalmente o juiz, diante de um determinado caso complexo, ele poderia localizar princípios jurídicos que forneceriam o papel de guia para que ele localizasse as regras jurídicas aplicadas àquele caso consequentemente. A ideia de Larentz não é exclusivamente dele, e ela vai ser muito popularizada a partir das décadas de 50 e 60 na história do direito. Até hoje, no direito brasileiro, alguns autores ainda abraçam a concepção de Larentz de uma maneira mais explícita. Ou seja, se nós abrirmos os livros de direito administrativo, por exemplo, do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ou, por exemplo, do ministro do TST, Maurício Godinho, também professor aqui da PUC Minas, nós veremos que Bandeira de Mello e Godinho trabalham ainda na perspectiva trazida por Larentz. Ou seja, todas as vezes que eles falam em princípios do direito administrativo ou princípios do direito do trabalho, do processo do trabalho, eles entendem então que esses princípios não possuem conteúdos normativos, mas meramente ferramentas interpretativas que permitem ao juiz atingir as regras diante de casos complexos. Ou seja, diante de casos que a gente pode dizer mais simples, mais singelos, o aplicador do direito não teria grandes problemas, ele não teria grandes dificuldades. A regra meio que saltaria ao caso. Mas em determinadas zonas cinzentas, em determinados casos complexos, nebulosos, casos difíceis, o juiz utilizaria então desses princípios e, através desses princípios, ele alcançaria as regras jurídicas. Aqui devemos fazer uma complementação. Larentz, ele já faz parte de uma nova leitura do positivismo jurídico que entenderá que esses princípios, apesar de não serem regras, serão dotados de conteúdo cultural. Ou seja, eles não são meramente elementos da lógica, mas expressões de uma cultura jurídica determinada. Consequentemente, culturas, sociedades diferentes, terão um conjunto de princípios totalmente diferentes. Às vezes, até mesmo, uma determinada sociedade, em momentos históricos diferentes, fará uma leitura do seu conjunto de princípios de maneira também um tanto quanto diversa. Bom, logo depois, o que nós vamos assistir é uma quarta fase do positivismo jurídico. Essa fase, ela tem exatamente em dois autores italianos da década de 60, início de 70, a sua principal materialização. Eu estou fazendo referência a Norberto Bobbio e Del Vecchio. A partir de Bobbio e Del Vecchio, então, eles afirmarão para nós que os princípios jurídicos são normas, devem ser obedecidas, são de conteúdo obrigatório, porém são dotadas de uma generalidade maior que a generalidade que nós encontraremos nas regras. Princípios, então, seriam conteúdos normativos mais abstratos. E exatamente por isso, esses conteúdos normativos são dependentes das regras. Bobbio e Del Vecchio colocam, então, para nós
que para aplicar um princípio, na grande maioria das vezes, em razão dessa abstração, o princípio não será capaz de trazer as suas próprias condições de aplicação. Por exemplo, faltará ao princípio a sanção, a punibilidade em caso do seu descumprimento. Entretanto, isso não é um problema. O juiz, diante de um caso concreto, ele pega emprestado a sanção, a punibilidade prevista em uma regra e fortalece normativamente aquele conteúdo principiológico. Bom, uma quinta fase é então apresentada para nós exatamente a partir da década de 80 com os trabalhos de Robert Alexy. Robert Alexy, jurista alemão, ainda vivo e professor titular de Direito Constitucional e Filosofia do Direito da Universidade de Kiel, no norte da Alemanha, ele traz uma teoria verdadeiramente revolucionária. A teoria de Alexy, tenho que fazer esse alerta, ela foi extremamente popular, principalmente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Atenção, o meu alerta está exatamente utilizando o tempo passado. A teoria de Alexy foi extremamente popular ao Supremo Tribunal Federal. Contudo, se nós levantarmos a jurisprudência da Corte, vamos verificar que o caso Ficha Limpa representa um divisor de águas na teoria hermenêutica adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a partir da década de 90, até antes do julgamento do caso Ficha Limpa, a gente poderia dizer que o Supremo Tribunal Federal brasileiro era alexiano. Ele acreditava na teoria de Alexy e, consequentemente, adotava a sua teoria como metodologia de aplicação dos princípios jurídicos. O caso Ficha Limpa e casos da sequência, como por exemplo o caso da Marcha da Maconha, o julgamento de mérito da DPF 54, versando sobre os casos de anencefalia, a DPF 132 acerca da união homoafetiva, a DPF sobre a política de cotas nas universidades públicas, todas elas o Supremo Tribunal Federal identificou de maneira inclusive explícita a impossibilidade de aplicar a teoria alexiana. E alguns dos magistrados, que sempre se mostraram fiéis à teoria alexiana, inclusive realizaram duras críticas a esse pensamento. É o caso, por exemplo, do ministro Gilmar Ferreira Mendes. Nós vamos perceber que tanto na DPF 54 quanto na DPF 132, a posição assumida pelo ministro foi radicalmente oposta e ele, inclusive, mostra de maneira explícita que ele abandona a teoria alexiana e passa a trabalhar agora sobre as bases da teoria de Ronald Dworkin. A teoria alexiana ela pode ser chamada de teoria axiológica dos princípios. O que significa isso? Alexy compreenderá que os princípios são normas jurídicas. Ele não concorda, ele não endossa com a ideia de que princípios são mais abstratos ou mais gerais que regras. Veremos na sequência que ele desenvolverá um critério totalmente diferente. E o mais importante, Alexy identificará que princípios são expressões de valores de uma dada comunidade jurídica e que esses princípios são responsáveis pelo processo de materialização de direitos constitucionais fundamentais. Por isso mesmo, em Alexy, princípio e direitos fundamentais são sinônimos. Os princípios são as formas pelas quais o direito constitucional fundamental ganha corpo na nossa realidade. E disso decorre um problema. Um problema que o próprio Alexy identifica na sua teoria dos direitos fundamentais. É possível identificar casos de colisão entre direitos fundamentais ou casos de colisão entre princípios, se vocês assim quiserem se referir. Entretanto, uma parte deve ser feito. Todo caso de colisão, para a teoria alexiana, ela não pode ser processada no vácuo. Alexy entende que é preciso um caso concreto e, consequentemente, ele desenvolverá uma metodologia especial. Metodologia essa que, se formos traduzir direto do alemão, pode ser traduzida como regra da proporcionalidade ou, como prefere o próprio Alexy em seus textos traduzidos para o inglês, regra de ponderação. Por isso mesmo
Todas as vezes que falarmos da teoria de Alexis, faremos referência ao seu método ou regra de proporcionalidade ou de ponderação. O objetivo dessa metodologia é exatamente afirmar um método, uma garantia científica lógica para a solução dos casos de colisão de princípios diante de uma situação concreta. Para isso, Alexis tem então que adotar uma postura valorativa e, com isso, afirmar para nós que todos os princípios serão dotados de uma dimensão especial de peso ou importância. Diante de um caso concreto, caberá então ao magistrado, caberá ao tribunal avaliar qual desses princípios ou direitos fundamentais possui mais peso diante de um caso concreto e aplicá-lo de maneira integral ou de maneira parcial, gradual, junto com o outro princípio colidente. Bom, ainda acerca desse desenvolvimento histórico, vamos falar sobre a sexta fase, que traz para nós a tese do direito como integridade, desenvolvido por Ronald Dworkin e também encampado por Jürgen Habermas na sua obra-prima Faticidade e Validade. A teoria dworkiana, ou a teoria habermasiana dos princípios, bebe exatamente em um ponto comum. É uma teoria que afirma para nós a deontologia dos princípios. O que significa isso? Princípios, na verdade, são normas jurídicas dotadas de uma pretensão de universalidade e, por isso, não podem ser confundidas com valores. Os dois autores, tanto Dworkin quanto Habermas, criticarão exatamente esse ponto na teoria alexiana. Dirão para nós que no momento em que eu concebo que princípios não podem ser confundidos com valores, eu estou dizendo que princípios apontam para nós normas que definem padrões de comportamento correto e justo. Numa perspectiva habermasiana, Habermas diz: princípios são referências às condutas lícitas de uma sociedade e, consequentemente, também estão ligados à ideia de direitos fundamentais. Esse é um ponto comum. Tanto Dworkin e Habermas não discordam quando Alexis afirma que princípios são direitos fundamentais. O grande problema é como tratar, como aplicar os princípios jurídicos diante de um caso concreto. O que está por detrás aqui é a afirmação, tanto em Dworkin quanto em Habermas, que os princípios não colidem e não têm uma hierarquia interna. Não é possível falar em um sistema de peso, não é possível falar em um sistema de colisão normativa. E exatamente isso exigirá um esforço argumentativo, hermenêutico, crítico por parte do seu aplicador. A proposta deles é substituir a metodologia da ponderação, a regra de proporcionalidade, como dita por Alexis, por um sistema de adequação, um sistema hermenêutico argumentativo e que por isso mesmo bebe nas mesmas fontes da hermenêutica filosófica ontológica desenvolvida tanto por Heidegger quanto por Gadamer. A teoria dos princípios de Robert Alexis, ela tem na realidade como elemento matriz e fonte de inspiração a jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão. A Corte Alemã, e exatamente através de sua jurisprudência, a partir da década de 40 e da inserção de uma nova Constituição para a Alemanha, exatamente a chamada Lei Fundamental de Bonn, nós vamos assistir um conjunto de decisões que vão trabalhar o problema dos conflitos entre princípios e exatamente a partir dessas decisões, na década de 80, Alexis irá conjugá-las, compilá-las, estudá-las e sistematizá-las. É nesse momento em que ele publica a sua obra principal, também já traduzida para o português, chamada de Teoria dos Direitos Fundamentais. O objetivo, na realidade, do Alexis aqui é trazer para nós a ideia de que princípios e regras jurídicas não podem ser confundidos como queriam, consequentemente, Bob e Del Vecchio.
Ele reconhece que são normas, reconhece os ganhos da teoria de Bobbio e Del Vecchio, mas exatamente irá criticar esses autores. Alexis é um autor extremamente metodológico. Alexis é um cientista cuidadoso do direito e, por isso mesmo, extremamente precioso com a terminologia dos seus livros. Por que eu faço esse alerta, caros alunos? Porque é extremamente comum uma versão deturpada da teoria de Alexis presente na obra de vários juristas brasileiros, inclusive em algumas jurisprudências do Supremo Tribunal Federal. Com isso, nós criamos ideias equivocadas acerca da metodologia alexiana, que não contribuem em nada para o avanço da cultura jurídica e para o implemento dos direitos fundamentais. Por exemplo, Alexis, como eu coloquei, ele fala em regra de proporcionalidade, ele fala em método de balanceamento. Ele, em momento algum em seu texto, usará a expressão princípio da proporcionalidade. Essa expressão ela é utilizada e popularizada primeiro pelo ministro Gilmar Ferreira Mendes em suas obras iniciais, após o seu retorno do doutoramento na Alemanha, pelo professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Daniel Sarmento, e pelo atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Esses três autores são responsáveis por trazer para nós a ideia de um princípio da proporcionalidade. Entretanto, em momento nenhum, Alexis fará isso. E, inclusive, em congressos nos quais ele participou aqui no Brasil, ele sempre deixou em sua fala clara que essa é um equívoco de tradução, que esse erro é um erro drástico, é um erro que pode comprometer toda a compreensão da sua teoria e, consequentemente, não pode ser levada adiante. Por isso mesmo, desconfie de um autor que, ao apresentar a teoria alexiana, fala em princípio da proporcionalidade, porque, consequentemente, ele não compreendeu, ele não foi na fonte originária desse autor. Bom, feita essa parte, também Alexis está preocupado com uma popularização errada, totalmente equivocada dos princípios jurídicos. A gente pode usar uma expressão que não é de Alexis, mas é do professor gaúcho Lênin Streck, de que nós temos que ter cuidado com o panprincipiologismo. O que eu quero dizer com isso? Streck mostra para nós que hoje o discurso dos princípios jurídicos se tornou tão abundante que temos doutrinadores ou temos juízes enxergando princípios em todo quanto é lado. Ou seja, o sujeito vê um princípio aqui, vê um princípio ali, vê um princípio lá e, na realidade, sem rigor técnico. A preocupação principal do Alexis é em dizer há critérios morfológicos, critérios fundamentais para eu afirmar que estou diante de um princípio. Até porque, ao falar em princípio, eu estou falando em um direito constitucional de tipo fundamental. Esse tipo de raciocínio não pode ser perdido de vista. Por exemplo, é muito comum que alguns autores no campo do direito penal ou no direito processual penal exatamente utilizem equivocadamente a ideia de princípios em suas lições. O que acontece aqui, senhores? Se nós formos rigorosos, um dos principais pilares do direito penal, o chamado princípio da legalidade, para a teoria alexiana, não pode receber essa alcunha. Na realidade, nós estaremos diante de uma regra. Regra por quê? Porque exatamente não comporta aplicação gradual. Não comporta a possibilidade de ceder espaço para um outro princípio. Imaginem, por exemplo, que absurdo seria a relativização, por exemplo, da possibilidade de criarmos uma condenação criminal sem prévia tipificação legal. Ou seja, um dos dogmas básicos do direito penal é que não há crime sem prévia tipificação legal. Isso, então, não pode ser chamado de princípio. Isso constitui, para a teoria alexiana, uma regra.
Cuidado, então, com esse uso falacioso, com esse uso vazio dos princípios. Hoje, como o Streck complementa, falar em princípios parece muito mais uma espécie de recurso retórico. Ou seja, um determinado jurista, ao invés de dizer que essa norma é importante, ele diz, não, se trata de um princípio. E, basicamente, espera-se com isso uma espécie de aceitação ou veneração sobre o caso. Bom, temos também que, então, não perder de vista que, ao falarmos de princípio, poderemos estar falando sobre os casos de colisão entre direitos fundamentais. Alexi descobre dois grandes casos, dois casos pioneiros na jurisprudência da corte alemã, que vão trazer para nós a testificação de que, em uma situação concreta, direitos fundamentais poderão entrar em colisão. O primeiro caso é um caso resgatado do direito alemão que foi batizado como caso Lüth. O caso Lüth, ele foi um caso apresentado para julgamento em 1951 e envolvia um produtor de cinema chamado Varlam, e Varlam foi exatamente responsável anteriormente às principais propagandas antissemitas do período nazista. Varlam, entretanto, após a década de 50, ele foi inclusive submetido ao Tribunal de Nuremberg e recebeu uma sentença de inocência. Bom, passados aí esse período, Varlam retorna ao universo cinematográfico alemão, lançando uma obra chamada Amada Imortal. Não tem nenhum conteúdo antissemita nesse filme, é importante que a gente esclareça, nem tampouco nenhuma forma de propaganda nazista. Varlam costumava inclusive dizer que o seu passado deveria ser deixado de lado e que agora a sua preocupação era produzir filmes para a nova ordem jurídica democrática da Alemanha. Entretanto, o que nós vamos perceber é que um grupo de judeus de grande prestígio e de grande influência junto à mídia alemã, vários deles, inclusive, donos das principais salas de cinema da Alemanha, resolvem promover e organizar um boicote ao filme Amada Imortal. A ideia, na realidade, dirão eles, é excessivamente prejudicar Varlam e, em cima desse ato, condená-lo, digamos assim, pela sua absolvição no caso do Tribunal de Nuremberg. Um desses judeus, Erich Lüth, ele vai encaminhar esse movimento de boicote. Lüth era o presidente do Clube de Imprensa Alemão. E com isso, ele vai escrever um manifesto público contra o cineasta e conclamar toda a população alemã decente, ou seja, toda a população alemã que se sentia envergonhada, que se sentia escandalizada pelos absurdos cometidos pelo regime nazista, a não comparecerem às salas de cinema e a não assistirem o filme de Varlam. Entretanto, o que nós vamos perceber é que exatamente esse produtor e os empresários que participaram da criação, do investimento, da elaboração do filme, vão discutir judicialmente esse ato. Eles entendem que com esse manifesto, Lüth estava lesando, por meio da responsabilidade civil, ou seja, estava violando norma de direito material, norma de direito civil, o próprio universo jurídico, universo patrimonial de Varlam e desses empreendedores e desses investidores. O que nós vamos assistir é que as primeiras decisões, as decisões nas cortes alemãs inferioras, davam razão ao cineasta. Entretanto, Lüth invoca em sua defesa um direito constitucional de liberdade de expressão. Vocês sabem muito bem que pesa sobre a Alemanha um sistema de controle concentrado.
Então, toda vez que uma discussão sobre direito fundamental ou sobre uma norma constitucional é invocada, tem que ser atraída a competência jurisdicional da Corte Alemã. Quando Lute invoca, então, um direito constitucional e, com isso, ele atrai a competência da Corte Alemã, o que nós vamos perceber é uma reviravolta no caso. A Corte Alemã reconhece em sua sentença constitucional que haveria sim um conflito entre o direito de Harlan em exibir o seu filme, um direito também de ordem constitucional de livre iniciativa, mas, entretanto, contraposto a esse direito, figurava o direito de liberdade de expressão de Lute. Pela primeira vez, a Corte Alemã, então, entende que em um caso concreto em que ocorre essa situação de colisão, caberá ao tribunal avaliar qual desses direitos, dentro de uma ordem valorativa e por isso mesmo axiológica, pode ter maior peso cultural. Ou seja, o que a Corte Constitucional Alemã está trazendo para nós é a ideia de que diante de um caso concreto, diante de um caso em que supostamente dois direitos constitucionais, dois direitos fundamentais entram em choque, entram em rota de colisão, caberá ao tribunal avaliar qual desses dois possui maior peso. Peso em termos culturais, peso em termos de recepção pela cultura da comunidade alemã. É como se nós adotássemos, por exemplo, o modelo de uma balança. Ou seja, aquele direito mais pesado, ele tem maior importância para aquele caso e, consequentemente, deve guiar a decisão da corte. Exatamente nesse raciocínio, e, é claro, influenciada pelo regime anterior nazista, o que nós vamos perceber é que a corte deflagrará uma maior importância ao direito de liberdade de expressão de Lute em detrimento à pretensão de Harlan. Como consequência, ela informa que a liberdade de expressão de Lute não pode sofrer cerceamento nesse caso e deve ser garantida de modo pleno. Consequentemente, caberia a cada alemão avaliar ou a cada dono de estabelecimento cinematográfico avaliar se ele gostaria de exibir ou não um filme Amado Mortal. Dentro dessa perspectiva, há um marco histórico de reconhecimento de um direito fundamental à liberdade de expressão em detrimento a um direito aí ao caso de Harlan. Percebam que em momento nenhum a corte está dizendo para nós que Harlan estava errado. Ao contrário, ela diz para nós que Harlan tem uma pretensão legítima, ele tem um direito, mas o seu direito tem um peso, e em razão desse peso menor, ele cede preferência para a aplicabilidade de outro direito fundamental. Bom, o que nós vamos perceber é que então, desde a década de 50 até a década de 70, quando o segundo caso, o caso Lebar, vem à tona, nós vamos manter essa linha de raciocínio. Ou seja, o Tribunal Constitucional Alemão fala que direitos podem entrar em rota de colisão, mas, entretanto, afirmam apenas a possibilidade de aplicação de um desses direitos. O caso 2, o chamado caso Lebar, ele é marcado exatamente por um raciocínio diferente. Ou seja, caso Lebar afirmará possibilidade, em se tratando direitos como valores, ou seja, dando aos direitos fundamentais, dando aos princípios constitucionais peso através de uma leitura axiológica, a possibilidade de cumprimento em grau. O que é isso, meus caros alunos? A partir do julgamento do caso Lebar na Alemanha, o tribunal alemão afirmará para nós a possibilidade excepcional, mas caso isso venha a se concretizar em uma determinada situação, de aplicarmos gradativamente os dois direitos em rota de colisão. É como se o tribunal exigisse do aplicador agora a possibilidade de aplicar parte de um, parte de outro.
parte que pode ser 50% de um, 60%, 40% de outro, 30%, 70% de outro, e aí as gradações vão variar de acordo com o peso e vão variar, consequentemente, de acordo com o caso. Bom, permita-me contextualizá-los acerca do caso Lebar, para que vocês possam então entender como é que essa decisão surgiu na corte alemã. O caso Lebar, ele tem início em 1969, exatamente na cidade de Lebar, que dá então o nome ao caso, uma cidade situada no oeste da Alemanha Ocidental. Qual que é o traço fundamental? No caso Lebar, um assassinato brutal é cometido contra a vida de 4 soldados alemães, causado por 3 alemães. Nesse ato, esses 3 alemães invadiram um quartel, roubaram munição e armas e assassinaram de maneira brutal e hedionda esses 4 oficiais. Esse caso, ele vai gerar na mídia alemã uma sensação de total repúdio, de total náusea. A sociedade alemã e os meios de comunicação acusarão esses 3 condenados a um nível de barbárie, a um nível de bestialidade e animalidade, e haverá, consequentemente, todo um sentimento nacional repudiando o ato hediondo praticado por eles. Entretanto, 2 foram condenados à prisão perpétua e um teve uma pena mais branda em razão da sua participação menor nesses crimes, que foi uma pena de 6 anos de reclusão. Em 1973, esse condenado à pena de reclusão, ele já havia então cumprido 4 anos da sua condenação e fazia jus a um benefício. Ou seja, ele seria posto em liberdade, em uma liberdade condicional, mas ele voltaria ao âmbito da sociedade. Esse condenado, então, ele teria apresentado para fazer jus a esse benefício um bom comportamento, ele teria demonstrado condutas ressocializadas para a sociedade e logo a junta definiu que ele estava apto ao convívio social. Ele já havia atingido o seu nível de ressocialização e poderia voltar aí à sua vida, poderia restabelecer a sua liberdade, o convívio com famílias, amigos e etc. Entretanto, temos que fazer uma parte. A família desse condenado, basicamente, foi também tomada pelo mesmo asco que a sociedade alemã. Desde a sua condenação e durante esses 4 anos, esse condenado não recebeu visita de familiares ou amigos. Exatamente porque eles temiam um repúdio social, como se eles apoiassem o ato hediondo. Então, nós estamos falando de um sujeito que cumpriu uma pena de 4 anos, integralmente no regime fechado, e agora vê as chances de se reestabelecer, de reestabelecer a sua vida, de começar uma nova história, deixando para trás exatamente aquele acontecimento sangrento. O que nós vamos ver, entretanto, é que ele será então surpreendido. Um canal de televisão alemã resolve exibir e filmar um documentário sobre o caso. Nesse documentário seriam então apresentados nome, foto, rosto e inclusive uma reconstituição do crime através da presença de atores. Esse canal alemão, ele pretendia exibir o documentário numa sexta-feira à noite, sendo que exatamente esse condenado ganharia liberdade na manhã do sábado seguinte. Temendo que esse documentário impedisse, aniquilasse todas as suas possibilidades de ressocialização, ele busca apoio à corte alemã. Ele, então, lança mão de uma ação constitucional para solicitar, de maneira liminar, que a corte alemã proíba a exibição do programa.
Ou seja, ele entende que nesse momento um direito fundamental dele, o direito de ressocialização após o cumprimento da pena, estará em risco de violação. Nessa sistemática, o que nós vamos entender é que, em sua defesa, o canal de televisão irá invocar um direito de liberdade de expressão jornalística. E exatamente a corte alemã tem agora dois direitos em conflito. De um lado, uma pretensão do condenado, autor, alegando a violação a um direito constitucional. De outro, o canal de comunicação, o canal de televisão alemão, dizia também que se a decisão atendesse à pretensão desse condenado, um direito constitucional deles, o de liberdade de expressão jornalística, seria igualmente violado. Qual que vai ser então a surpresa? Diferentemente do caso Lüthi, a corte alemã, defendendo a comparação ou a equiparação de direitos com valores, trará para nós a ideia de que seria possível tratar de maneira gradual, de maneira conciliatória, os direitos de liberdade de expressão e o direito à imagem e à ressocialização desse condenado. O que nós vamos assistir então na sentença constitucional do tribunal é exatamente a tentativa de aplicar gradualmente, conciliando os direitos na ordem jurídica. O tribunal alemão então nos dirá que a melhor solução seria então, através desse ato de conciliação, permitir a exibição do programa, contudo, proibindo o canal de comunicação de informar o nome e os rostos de todos os condenados envolvidos naquele ato. Percebam aqui que essa decisão ela vai ser extremamente festejada pelos alemães. Inclusive pelo próprio Robert Alexy. Alexy vai dizer, olha, agora, a partir da década de 70, a concepção axiológica está construída. Ou seja, esses dois casos funcionarão como duas grandes balizas para afirmar o caráter axiológico dos princípios e dos direitos fundamentais. Entretanto, permitam-me fazer uma parte. Permitam-me conduzi-los à seguinte reflexão. Quando nós pensamos que a decisão do tribunal foi louvável, que a decisão do tribunal merece ser aplaudida, merece ser ovacionada, nós temos que pensar o seguinte: será que ela realmente foi capaz de conduzir a um balanceamento eficaz entre dois direitos fundamentais em conflito? Pensem comigo o seguinte: quando nós ouvimos determinados crimes, sem entretanto, tocarmos no nome dos criminosos. Se a gente escuta, por exemplo, falar no tão televisionado assassinato da atriz global Daniela Pérez, eu preciso falar no nome de quem são os algozes da atriz? Se a gente escuta falar em assalto do trem pagador na Inglaterra, eu preciso falar no nome de um dos sujeitos que arquitetou esse ato criminoso? Se a gente pensa, por exemplo, hoje no caso Elisa Samúdio, eu preciso fazer referência ao esportista? Pensem comigo então, não faz diferença. Apesar do caso Lüthi tentar aplicar de uma maneira proporcional, aplicar de uma maneira ponderada os princípios naquele caso, o que nós vamos assistir é o quê? Exatamente a negação ao direito à imagem e ao direito à ressocialização daquele condenado. Não é por menos que a corte alemã, e tampouco Robert Alexy, gosta de contar para nós o fim da história. Ora, o caso Lebar, infelizmente, ele tem um final trágico. Esse condenado, ainda no seu primeiro ano de liberdade, em um determinado momento em que ele frequentava um pub alemão, ele será abordado por dois alemães que vão provocar uma briga, espancá-lo até a morte.
Ou seja, apesar de anos terem se passado, ainda havia um sentimento de animosidade social. E ainda havia no imaginário alemão a ideia de que aquele condenado era, consequentemente, alguém desprovido de humanidade e que mereceria uma punição que o Estado não foi capaz de atribuir. Partindo exatamente da experiência da corte alemã, Robert Alexy pretende demonstrar para nós a estrutura e a mecânica por detrás dessas decisões. É aí que ele vai formular a sua teoria dos direitos fundamentais, explicitando então os passos da regra de proporcionalidade ou do método do balanceamento, se assim quisermos chamar. Alexy está preocupado com esse elemento fundamentalmente em demonstrar um controle da racionalidade judicial. O que ele imagina é que, através de seu método, se o seu método for seguido à risca, tal qual devemos seguir uma receita culinária, como por exemplo uma receita de bolo, será possível avaliar como racional ou irracional uma determinada decisão judicial sobre direitos fundamentais. Ou seja, Alexy não vai falar para nós que essas decisões que seguirem a racionalidade da proporcionalidade só poderão ser únicas. Alexy não acredita que existe uma resposta correta para cada caso concreto. Ao contrário, Alexy afirmará para nós, na realidade, que o método filtra apenas as possíveis decisões racionais, eliminando ou destacando a irracionalidade de outro tipo de decisão. Para a gente compreender, então, o método alexiano, a gente tem que perceber que ele é composto por 3 etapas. A etapa da adequação, a etapa da necessidade e a etapa da proporcionalidade em sentido estrito. Caros alunos, muitíssimo cuidado, porque tal qual uma receita de bolo, o passo 1, ele é o primeiro referencial lógico para começarmos o raciocínio. Eu não posso começar de B, eu não posso começar de C, eu tenho que necessariamente começar do primeiro elemento. Alexy, inclusive, diz que se tratam de métodos ou regras para o balanceamento, exatamente destacando a impossibilidade de descumprir a ordem lógica. Em um momento seguinte, nós vamos ver como o Supremo Tribunal Federal, em alguns casos, aplicou a teoria alexiana. E aí nós vamos perceber que, em algumas vezes, de uma maneira extremamente conveniente, o Supremo Tribunal Federal nos dirá que aplicará a Alexy sem, contudo, ser fiel à sua metodologia. Ora, isso representa, na realidade, uma grande deslealdade para com Alexy. Nós dizemos que aplicamos o seu método, mas na realidade nós desrespeitamos o método. Com isso, Alexy está colocando para nós uma baliza que o Supremo Tribunal Federal tenderá a escapar. Bom, o primeiro elemento lógico, o primeiro método, a primeira regra, Alexy a batiza de adequação. Muitíssimo cuidado, porque a adequação ela pode ser compreendida como a realização de um determinado objetivo por aquele direito fundamental. A adequação ela está muito ligada à relação meio e fim. Ou seja, se aquele direito fundamental, que é o fim, pode ser protegido por determinada postura, por determinada garantia presente em uma sentença constitucional, eu posso dizer que ele é adequado. Aqui, toda a lógica é a lógica da racionalidade instrumental weberiana. Nós estamos falando, se eu tiver um meio que chegue ao fim, isso é racional. Prestem atenção e me permitam aqui utilizar um exemplo, né? Um exemplo que não é meu, um exemplo que foi dado e é repetido em sala de aula pelo meu querido professor Antônio Cota Marçal.
O professor Antônio Cota Marçal, quando ele explica a teoria alexiana e explica o ponto da adequação e trabalha a questão da racionalidade da adequação, ele usa um exemplo extremamente feliz. E eu não poderia deixar de acreditá-lo, como eu sempre disse a ele que o faço. Marçal diz para nós o seguinte: eu estou com sede. Tenho sede e quero saciar a minha sede. Esse é o meu fim. Eu tenho vários meios diferentes para tentar atingir o meu fim. Eu posso beber uma água gelada, eu posso beber uma limonada, eu posso beber um refrigerante, talvez um ou outro prefira beber uma cervejinha, mas quinto meio, água de bateria, o ácido sulfúrico, não é um meio racional para saciar a minha sede. Marçal está dizendo o seguinte, e vocês poderiam até pensar, peraí, se o sujeito vira um copo de ácido sulfúrico na garganta, ele mata a sede, mata a sede, mata ele e, consequentemente, morto não tem sede. Só que não é racional que um sujeito que queira simplesmente matar a sua sede tome um copo de água de bateria e se mate. Logo, Alex está dizendo o seguinte: nem toda persecução do fim por um meio pode ser avaliado como racional. A tradição do common law inglesa e norte-americana chama essa lógica de meio e fim de razoabilidade. Prestem bastante atenção que toda vez que a expressão razoabilidade aparece na tradição do common law, ela simplesmente se refere ao sinônimo da adequação alexiana. Ou seja, é razoável a decisão que garanta o seu fim. É razoável um meio que promova o fim. Entretanto, a mecânica da teoria alexiana ela é mais profunda que a razoabilidade. Por isso também é um erro tão comum em termos de repetição, por exemplo, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, quando ele equipara a ponderação à razoabilidade. Não, meus caros alunos, a ponderação envolve 3 passos, do qual apenas então a razoabilidade seria o primeiro e o mais básico, o mais raso. Bom, se nós temos então a ideia de que aquele conteúdo decisório, ele é adequado, ele promove o fim, que é o direito fundamental em questão, a gente tem que analisar o próximo item. O próximo item é o item da necessidade. Alex diz para nós que a necessidade é uma razão jurídica comparativa. É a exigência de que nós sejamos capazes de pensar agora outros meios tão adequados, tão razoáveis, tão racionais quanto o meio em análise, para verificar agora se esses outros meios afetam, protegem de modo tão efetivo o mesmo direito fundamental em discussão. Então, olha a lógica do Alex. Alex está virando para nós e dizendo o seguinte: primeiro, eu preciso ver se o meio atinge o fim. Se o meio não atinge o fim, eu descarto esse meio. Não tem como trabalhar sobre ele. O próximo passo é perceber que um meio eu já tenho, mas eu tenho outros meios para também atingir o fim, outros meios tão eficazes para a persecução desse direito? Se sim, a gente tem que passar para a análise desses meios e verificar que se há meios que são mais lesivos do que outros a um determinado direito fundamental em colisão, eu não vou afirmar essa decisão. Mas se eu não tenho, aí eu passo para a próxima etapa. Aí eu vou discutir a chamada proporcionalidade em sentido estrito. A proporcionalidade em sentido estrito agora ela está preocupado em distribuir os pesos dos princípios. Lembro, é uma distribuição relativa, é uma distribuição para aquele caso. Caso diferente pode ter uma distribuição totalmente diferente. E aqui, a metáfora da gangorra é resgatada por Alex. Alex imagina então uma balança onde se um princípio tem mais peso, o outro na mesma proporção deverá ser aplicado em um grau menor. Alex entende que esse grau pode variar de 0 a 10, sendo 0 a inaplicabilidade do outro princípio e, consequentemente, 50 ou 5 a aplicabilidade ótima.
ideal em que eu aplico tanto metade de um princípio quanto a metade do outro. Bom, vamos pensar agora em algumas situações concretas levadas a cabo pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro para poder verificarmos o seu comprometimento com, consequentemente, a teoria lexiana. Primeiro caso é o caso da ADC 9/6, também conhecido como caso Apagão. Creio que muitos de vocês vão lembrar exatamente de que no governo Fernando Henrique, um pacote de medidas que objetivavam proteger o Brasil de uma crise energética foram implementadas. Esse pacote de medidas, ele trazia alguns elementos preponderantes. A possibilidade de uma sobretarifação para aqueles que descumprissem a sua cota energética e a possibilidade de interrupção por parte das companhias energéticas para também aquele que descumprisse a sua cota. O que vai acontecer? Será proposta pelo próprio governo federal uma ADC, objetivando que o Supremo Tribunal Federal declare a constitucionalidade das medidas provisórias do apagão. Aqui, o Supremo vai vislumbrar um caso de colisão. Vislumbrará, então, um caso entre segurança brasileira, segurança nacional, que deve ser protegida contra uma crise energética, e, por outro lado, veremos aqui uma preocupação com a liberdade privada, com o desenvolvimento privado desses consumidores de energia. Diante desse caso, o Supremo Tribunal Federal, então, vai perguntar: a medida corte de energia e sobretarifa são adequadas ao fim proteger essa segurança nacional, impedir esse colapso energético? Bom, se nós formos pensar, o Supremo vai dizer o seguinte: sim, é adequado. Ou seja, a sobretarifa, o corte energético impedem a realização de um evento cataclísmico. Contudo, nós passamos apenas no primeiro teste do Alex. Nós vimos, consequentemente, apenas a razoabilidade da medida. Temos que passar para o quê? A necessidade da medida. O que significa isso? Há outros meios que o governo federal poderia ter lançado mão, menos drásticos que uma sobretarifa, que um corte energético? Pasmem, meus caros alunos, o Supremo Tribunal Federal não realizou o teste da necessidade. Ele pulou automaticamente para o terceiro item e discutiu o peso desses princípios. Ora, sem o exame da necessidade, fica fácil atribuir mais peso a essa segurança nacional do que a liberdade dos consumidores. Então o Supremo diz: não, o apagão é constitucional. O apagão deve ser obedecido. Entretanto, a racionalidade da decisão do Supremo cabe questionamento, cabe mácula, uma vez que ela não seguiu a metodologia. O Supremo Tribunal Federal invoca a teoria lexiana, mas na hora de aplicá-la em sua integralidade, de uma maneira extremamente conveniente, uma vez porque eles sabem que ela seria bombada no teste da necessidade, ele escorrega, ele sai pela tangente e pula para o terceiro passo. Dizer, essa decisão é uma decisão, na realidade, vergonhosa, onde o Supremo, então, deveria simplesmente negar a teoria lexiana e dizer: olha, eu não vou aplicá-la, eu vou decidir conforme eu quiser. Há, inclusive, uma passagem pitoresca, estranha, na ADC 9/6, que é o voto do ministro Nelson Jobim. Né? O voto do ministro Nelson Jobim vira para nós e diz o seguinte, sem nenhuma hipocrisia, né? Com a cara de pau que é tradicional do Nelson Jobim, ele vira para nós e diz o seguinte: a medida do apagão é inconstitucional. Mas e daí? Quem vai descumprir? E daí? Quem deixará de cumprir a nossa ordem se nós a avalizarmos? Percebam a gravidade exatamente dessa irracionalidade que Alex então denuncia. Bom, vamos a um outro caso.
Um outro caso também famoso, um outro caso que é a DPF, a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 54, julgado pelo Supremo Tribunal Federal. A DPF, ela nos traz a dois momentos diferentes. A sua medida liminar, decidida antes da virada e da adesão à teoria durkheimiana pelo Supremo Tribunal Federal, seguiu uma linha de raciocínio. A sua decisão de mérito, pós aí a adesão à teoria durkheimiana, seguirá uma outra linha de raciocínio totalmente diferente. Aliás, o caso da DPF 54 é bastante interessante para que a gente perceba como que a teoria alexiana e a teoria durkheimiana caminham por, digamos assim, degraus ou passagens totalmente diferenciadas. Bom, ainda alexiano, o Supremo Tribunal Federal resolveu discutir a possibilidade de interrupção da gravidez no caso de gestação de fetos anencéfalos. A medida liminar, levada a plenário pela relatoria do ministro Marco Aurélio, nos colocou então um conflito entre dois direitos fundamentais. De um lado, a vida desse feto anencéfalo e, de outro, a dignidade da gestante, que gostaria de não precisar passar, se assim quisesse, por toda uma gravidez dotada do trauma de saber que ela dará à luz a um feto, a um nascituro, que vai não ter condições de sobrevivência. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, aplicando a teoria alexiana ao caso, ele entenderá como? Bom, a interrupção, da gravidez, ela é meio que garante o fim, direito à dignidade da gestante? Sim, dirá para nós que sim. É claro que há um voto dissidente, o voto do ministro César Peluso. O César Peluso é o único a utilizar a teoria alexiana no caso e nos dizer o seguinte: não, eu entendo que não é adequado. Eu entendo que a interrupção da gravidez em nada afeta a dor dessa gestante. E ele complementa, inclusive fazendo remissão a um texto de João Paulo II, de que a dor não é degradante, de que há um elemento purificador, pasmem, na dor de uma pessoa. Bom, tirando, é claro, então, essa anomalia jurisdicional, todos os outros ministros do Supremo Tribunal Federal concordavam que havia aqui uma razoabilidade na interrupção. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal resolve fazer o exame da necessidade e constata que, nesse caso, não há um outro meio alternativo a ser tomado. Não há opções biológicas que garantam aí a gestação sem o sofrimento. E na proporcionalidade em sentido estrito, vários ministros do Supremo Tribunal Federal, em sua maioria, deram peso maior à vida desse feto do que ao direito à dignidade da gestante. E por isso, em sede de medida liminar, entenderam exatamente por manter a proibição da interrupção da gravidez, por entender que não haveria aqui uma possibilidade de estender o artigo 128 do Código Penal e com suas excludentes de ilicitude para o caso em si. Bom, o que nós vamos assistir é que exatamente na virada hermenêutica do Supremo, na adesão à teoria durkheimiana, os mesmos ministros que adotaram a teoria alexiana, como, por exemplo, o próprio ministro Gilmar Ferreira Mendes, fará agora uma explícita menção de que não se trata aqui de trabalhar com Alex, de não se trata de conflito sequer entre princípios, e aplicará uma decisão totalmente diferente, que é a decisão que foi publicada em 2012, afirmando o direito constitucional à gestante em interromper essa gestação. O terceiro caso é o caso que talvez também muitos de vocês conheçam, que envolve a prática do crime de racismo. O HC 82424, também conhecido como caso Elvanger, envolve um editor de livros neonazistas situado aí no sul do país e que publicava em suas obras
uma série de ofensas à comunidade judaica, inclusive alegando que o Holocausto era uma mentira histórica, que ele não havia acontecido, que os nazistas não haviam assassinado judeus em massa e que isso meramente era um ato dramático da comunidade judaica para comover a sociedade a seu favor. Bom, esse autor, em suas obras também, ele conclamava a população a atacar a comunidade judaica, de maneira inclusive violentamente, defendendo o extermínio de judeus no Brasil. O Ministério Público do Rio Grande do Sul ajuizou uma ação penal exatamente utilizando-se do crime de racismo. Bom, em sua defesa, esse editor, o Elvanger, ele alegava exatamente a sua liberdade de expressão jornalística. Ele dizia o seguinte: não, eu estou simplesmente publicando um determinado informativo. Eu estou trazendo a minha opinião. Quem quiser, leia. Quem quiser, acredite da forma que bem entender. Entretanto, o que nós vamos perceber é que o Supremo Tribunal Federal, principalmente pelos votos do ministro Gilmar Ferreira Mendes e pelo voto do ministro Marco Aurélio, afirmarão a aplicação da metodologia alexiana. Contudo, meus caros alunos, esse será o primeiro caso em que o Supremo Tribunal Federal utilizará todos os passos tal qual manda Alex em sua obra. Entretanto, há também um voto pitoresco que não pode ser esquecido, que é exatamente o voto do ministro Moreira Alves. O ministro Moreira Alves junta um parecer de vários antropólogos afirmando que, na realidade, não é possível falar em raça humana. Logo, o crime de racismo seria um crime impossível e não poderia haver punição. É claro que, hermeneuticamente, essa posição ela é esdrúxula. Ou seja, o Constituinte, ao prever o crime de racismo, ele não está falando em raça no seu sentido literal. Ele está exatamente determinando a possibilidade de discriminações. Ele está condenando a prática discriminatória no Brasil. A prática discriminatória de qualquer entidade ou qualquer minoria, seja a discriminação sexual, seja a discriminação de gênero, seja a discriminação religiosa, seja qualquer modalidade. Bom, voltando então aos votos, tanto o ministro Gilmar Ferreira Mendes quanto o ministro Marco Aurélio aplicarão de maneira precisa a adequação, aplicarão a necessidade e aplicarão a proporcionalidade. Contudo, nesse último item, para surpresa da comunidade jurídica brasileira, a distribuição de peso entre os princípios da liberdade de expressão e do respeito religioso serão diferentes. O ministro Gilmar Ferreira Mendes atribuirá maior peso ao respeito religioso e, por isso mesmo, manterá a condenação criminal. O ministro Marco Aurélio entende, consequentemente, que deve ser atribuído um peso diferenciado. O peso maior deveria recair sobre a liberdade de expressão e, com isso, ele vai votar a favor da liberação da inocência de Elvanger. Percebam aqui que, para Alexi, isso não é um problema. Ou seja, muitos de vocês podem pensar o seguinte: poxa, mas como assim? Quer dizer, o cara desenvolveu um método que 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, no mesmo caso, produziram uma decisão absurdamente diferente, ou seja, um a favor da condenação criminal e um contra a condenação criminal. Alex diz o seguinte, vamos lembrar do início da minha fala, não há uma resposta correta, há apenas uma resposta racional. A resposta dada por Mendes e a resposta dada por Marco Aurélio seriam, para os olhos de Alex, igualmente racional. Por isso mesmo, possível, passível de ser, de acontecer em uma realidade concreta. A teoria, exatamente, levada a cabo pelo Supremo Tribunal Federal posteriormente ao caso Ficha Limpa, como eu narrei para vocês, a teoria dworkiniana, ela parte de uma base totalmente diferente. Dworkin, tendo oportunidade em um congresso, vindo ao Brasil,
analisou o caso do HC 82424 e chegou a um raciocínio totalmente diferente do raciocínio alexiano. Dworkin, como nós veremos, ele entende que necessariamente não é possível falar em colisões. E que no caso Elvanger, o que eu tenho é um abuso da minha liberdade de expressão. Um abuso da liberdade de expressão que pode ser cometido e, meus caros alunos, penalistas conhecem muito bem, se eu abuso da minha liberdade de expressão, eu posso cometer 3 tipos penais diferentes. Eu posso cometer calúnia, eu posso cometer difamação ou eu posso cometer injúria. Ou seja, a liberdade de expressão não é absoluta, tanto que o legislador penal, inclusive, tipificou os casos de abuso. Ou seja, a posição trazida hoje por uma corrente que se filia à perspectiva dworkiniana, no geral é o seguinte, não há conflito. Elvanger abusou e pelo abuso ele cometeu crime. Bom, fechamos então aqui. Acredito, espero que exatamente essa história dos princípios tenha sido capaz de clarear um pouco para vocês o desenvolvimento do que nós temos hoje e principalmente que aquilo que eu chamei atenção acerca da teoria alexiana, acerca da necessidade e do rigor da sua metodologia, possa acrescentar para a prática profissional de vocês, meus caríssimos alunos. Me despeço e até o nosso próximo encontro.